O Ministério do Turismo apresenta o projeto Música para Todos, que ocorre com patrocínio das empresas WEG, Flexível, Indumac, Nanete Têxtil e Duas Rodas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Bem-vindos a essa live de apresentação do projeto Música para Todos. Eu sou Liara Roseli Krobot, sou também conhecida como professora Rose, né, Samuca? Eu sou coordenadora pedagógica da SCAR, e da Escola de Artes da SCAR, e também agora coordenadora da área de música. Estão comigo na live essa noite, então, a professora Ângela e o professor Samuca, que são assistentes de coordenação. O projeto Música para Todos tem como forma de financiamento o patrocínio de empresas e pessoas físicas. Empresas como a WEG, Duas Rodas, Nanete Têxtil, Flexível e Indumac, e as pessoas físicas, Alan de Oliveira Vicente, César Henrique Kastner, Clécio Fabiano Zucco, Daniel Marteleto Goldinho, Décio da Silva, Eduardo de Nóbrega, Emerson Gazda, Gelson Renato Schmidt, Hilton José da Veiga Faria, Luiz Alberto Tiefense, Martin Werninghaus, Moacir Rogério Sens, Neri Miguel Venturi, Osmair Carlos Junques, Paulo Boss Demo, Reinaldo Richter e Wilson José Vatsco. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. O objetivo do projeto Música para Todos é a formação musical ampla para crianças, jovens e adultos, de forma completamente gratuita. Esse projeto já existe desde 2003, então são 18 anos, e muito nos orgulha dizer que, por meio desse projeto, nós já formamos alguns músicos que se tornaram e optaram pela vida profissional. Nós temos hoje professores na SCAR e em outras cidades da região formados pelo projeto Música para Todos. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Ângela e o professor Samuca, que vão falar um pouquinho das vagas e do projeto em si. Boa noite a todos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho a apresentação do projeto. Então, a Liara já falou sobre as formas de financiamento, os objetivos, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre as modalidades oferecidas e a faixa etária, o período e o local da realização das aulas, um pouquinho também sobre as apresentações que ocorrem durante o projeto, número de vagas por instrumento, quais os critérios de seleção, e depois a gente fala um pouquinho sobre os resultados e as entrevistas com os professores. Então, as bolsas de estudo do projeto Música para Todos são 100% gratuitas, né? Então, o aluno recebe a aula do instrumento e mais as aulas complementares. Educação musical, prática de conjunto, percussão corporal e canto coral. Essas aulas, então, são semanais, uma aula por semana de cada uma das atividades. Samuca, passa a bola aí para ti. E aí, tudo bem, Ângela? Tudo bem, Liara? Tudo bem, Samuca. Olha só. Então, que legal. Estamos começando mais um ano de MPT, né, com bolsas gratuitas oferecidas aí para os estudantes de Jaraguá do Sul e região. Então, a gente vai ter, né, esse ano, olha só quais modalidades. Teremos acordeon,
baixo elétrico, bateria, canto, clarinete, contrabaixo acústico, fagote, flauta doce, flauta transversal, guitarra, harpa, musicalização infantil para as crianças, oboé, percussão popular, percussão sinfônica, piano, saxofone, teclado, trombone, trompete, tuba, viola, violão, violino e violoncelo. Então, são diversos instrumentos de todas as famílias, de todos os naipes, né, para todos os estilos. Então, a gente tem aqui, a partir dos 10 anos de idade, né, salvo a musicalização infantil, né, que são para as crianças com menos de 10 anos, tá? Então, todos os outros instrumentos são oferecidos de forma gratuita, beleza? Muito bem. Seguindo aqui o nosso próximo slide, vamos ver um pequeno videozinho apresentando alguns instrumentos, principalmente aqueles que não são tão conhecidos aí, para que vocês possam conhecer e, quem sabe, se apaixonar por um instrumento que você jamais imaginou. Isso aí. Muito bem, tivemos um probleminha só no áudiozinho ali, legal. mas acho que deu para conhecer alguns instrumentos bem diferentes, né? Os sons ficaram um pouco desencontrados da imagem, né? Os sons ficaram um pouco desencontrados. Ângela, isso aí já é um teste. Já foi um teste para o pessoal descobrir qual é o instrumento. Bem isso aí, ó. Vamos ver quem é que sabe qual que é o qual agora. Isso aí. Então, aqui a gente tem agora as fotos dos instrumentos, né, Ângela? Isso. Agora vai facilitar. Então, nós temos o acordeon. Então, o acordeon tocou ali um pedacinho. Um instrumento bem conhecido, né, popular aí no nosso Brasilzão, no Sul, no Nordeste, em todas as regiões, um instrumento bem conhecido. O próximo aqui é o instrumento do nosso colega Samuca. Sanfona, né? Sanfona. Baixo elétrico. Sanfona, né? Tem muita gente que chama o acordeon de sanfona. Tem quem chama de gaita também. Tem quem chama de gaita de fole, né? Verdade. Depois nós temos um outro também bem mais conhecido, que é o baixo elétrico. Baixo elétrico. Vamos fazer aula de baixo elétrico, pessoal. Então, opa, cadê a Ângela? Voltou. Aê. Ângela. Oi. Voltou? Oba. Voltou, pode continuar. Beleza. Olha lá, então, vou continuar aqui, Ângela. Depois do baixo, a gente tem a bateria, né? Instrumento aí que muita gente já conhece, né? Então, funciona em vários ritmos, em vários estilos.
Também temos o canto, né? Aprender a cantar, a dominar a sua voz, né? A respirar melhor. O canto é uma das modalidades que ajuda a gente até a viver melhor, né? Com certeza. Próximo instrumento que a gente tem aqui na foto, o contrabaixo acústico. Esse é um pouco menos conhecido, né, Liara? É um pouco menos conhecido. Ele é lá da família das cordas, ele é o vovô do violino. Tem o violino, família das cordas, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. A gente diz que ele é o vovô do violino, né? Da família das cordas. Isso aí, é bem grandão, né? É bem grandão. A gente toca ele em pé ou sentado numa banqueta bem alta, né? Isso, e aí depois a gente... E agora, Angela, o que... A gente entra aqui, então, na família dos sopros, das madeiras. Todos esses aqui são classificados como instrumentos de madeira. Mas aí tem alguém olhando ali, mas a flauta transversal é de metal. Como é que ela está na família das madeiras? Antigamente, quando ela apareceu, ela era de madeira. Mas por uma questão de projeção sonora com as grandes orquestras, ela foi adaptando-se para o metal, aonde ela conseguiu uma sonoridade, uma projeção maior, mas ela continua sendo da família das madeiras. Então, nós temos a flauta doce, que também tem vários tamanhos, a flauta transversal, temos o fagote e o clarinete. Depois, mais para frente, a gente vai ter mais alguns ainda aí da família das madeiras. Ô, Angela! Oi! Me responde uma coisa. Qual que é a diferença entre a flauta transversal e a flauta doce? A flauta doce, ela é um dos instrumentos mais antigos, que se remota aí desde as antiguidades. O primeiro instrumento encontrado era feito de ossos, né? Então, a flauta doce, normalmente a gente toca ela aqui na frente, né? Já devem ter visto. Muito usada, principalmente na iniciação musical, né? Por ser um instrumento fácil de transporte, prático. Alguns dizem, esse instrumento é muito fácil de tocar, mas como qualquer outro instrumento, ele tem as suas... exige dedicação, estudo. E a flauta transversal é aquela que a gente vê na orquestra, né? Que eles tocam transversalmente, de lado, né? Então, ela já tem um material também um pouquinho diferente, como eu falei anteriormente. Basicamente, seria essa a diferença entre as duas flautas. Legal. Obrigado, Angela. Seguindo aí, Samuca, com os eletrônicos, sua praia. Então, vamos lá, olha só. Agora a gente tem aqui uma foto de uma guitarra, né? Então, a guitarra já é um instrumento muito conhecido no popular, né? No nosso universo popular. Aparece muito em televisão, em shows de rock e vários outros estilos, certo? Depois a gente tem o teclado eletrônico, né? Então, o teclado, um instrumento já derivado do piano, um instrumento bem mais moderno, com várias possibilidades de timbres, né? De sonoridades, beleza? E depois a gente tem o pai dele, né? O piano mesmo, que também a gente oferece aulas tanto de teclado, com a professora Ângela, quanto de piano, certo? E a gente tem a família das percussões, né? Que se divide entre as percussões sinfônicas e as percussões populares, certo? Voltando aqui, então, mais uma família aí de instrumentos, mas agora, então, a gente tem aqui os principais instrumentos da família dos metais. Tirando o saxofone, que também a gente classifica como madeira, né? Por causa da palheta dela, que é de madeira, mas o corpo é de metal, ela é classificada como madeira. E aí nós temos o trompete, o trombone, a tuba, que acredito que é muito popular aqui na nossa região, né? Nas festas aí, nos desfiles, as bandas, né? As bandas aí das Schützenfest, as bandas de escola. Hoje em dia é mais comum ainda as bandas de percussão, né? Mas eu sei que tem bandas aí de colégio que trabalham muito com instrumento de sopro. Então, temos aí a família dos metais. Legal.
E agora, o que é isso aí, Angela? Vamos lá, nós temos mais um pouquinho de madeiras aqui, cordas, né? Então, nós temos aqui o oboé, também um instrumento de sopro, que até apareceu antes no videozinho ali. Depois a gente vai largar mais uma vez o vídeo para ver se sincronizou o áudio aí com a imagem. Vocês vão conhecer o som do oboé, um instrumento bem diferente, mas muito importante, principalmente nas orquestras, né? Para quem já acompanhou a orquestra, normalmente o oboé é aquele instrumento que dá aquela notinha de afinação, né? Então, o oboé dá a notinha de afinação e o espalo lá com o violino afina e vai afinando toda a orquestra a partir do oboé. E aí nós temos as cordas, que a Liara comentou antes, né? Vocês lembram do vovô contrabaixo? Aqui, então, estão os papai, mamãe e os filhinhos, né? O violino, a viola e o violoncelo. Podemos dizer assim, né? A questão do tamanho vai interferir na sonoridade, né? Então, quanto menor o instrumento, mais agudo vai ser o som desse instrumento. E aí nós temos o violão. Violão, que é também um instrumento bem conhecido, tanto popularmente como nas orquestras clássicas também temos momentos com violão. Então, esses são os instrumentos que são oferecidos aqui no projeto Música para Todos. Giba, vamos soltar o vídeo mais uma vez, então? Vamos tentar lá, vamos ver. Agora vai. Aí, ó, quase deu. É isso aí. Agora deu para sentir um pouquinho mais já o som de cada instrumento, né? Fala aí, Samuca. E aí, o pessoal que tá assistindo aí, Ângela, pode deixar nos comentários aí, ó. Qual foi os 2 instrumentos que não apareceram dessa vez? Só tocou o som. Vamos ver quem é que vai acertar. Não, koto não tem. Koto é do Japão, esse não tem. Vamos seguindo aqui, pessoal, no final da nossa live vamos ter um tempinho aí para responder as perguntas, tá? Mas fiquem à vontade aí para estarem lançando as dúvidas de vocês. Então, o período e o local das aulas. As aulas presenciais ocorrem, então, aqui na sede da Sociedade de Cultura Artística SCAR, né? Então, a gente tem o endereço Rua Jorge Chernevics, 160. Acredito que a grande maioria de vocês conheça, saiba onde fica a localização da SCAR, né? E o turno das aulas... E agora tem a questão da pandemia, né, Ângela? Que algumas aulas estão agora no online, né? Isso. Então, as aulas que não são presenciais, né? Desculpem, as aulas que não são online são presenciais aqui na sede da SCAR. E as aulas são sempre no período matutino e vespertino. Ok? Falando mais um pouquinho, então, aqui sobre as aulas complementares. Então, o aluno faz a aula do instrumento. Vamos supor, eu escolhi fazer aula de flauta. Então, eu venho para a minha aula de flauta. Ou, no caso, a flauta, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que está ocorrendo online e o que está ocorrendo presencial. Mas a aula de flauta, então, é uma que está sendo online. Então, eu faço a minha aula de flauta online. E aí, eu vou ter ainda as demais aulas complementares, que são educação musical, que é basicamente a teoria musical, né? A gente vai estudar muito sobre leitura de notas, leitura de pauta, aprender um pouquinho sobre história da música, percepção, tudo ligado à parte teórica da música.
Depois nós temos também aula de canto coral. Aula de canto coral, então, o aluno vai ter esse contato com o grupo, né? De estar cantando com outras pessoas, com outros colegas. Percussão corporal e prática de conjunto, elas têm uma certa divisão aqui. A percussão corporal, ela é para os alunos de primeiro e segundo ano. Por quê? Porque ainda o aluno de primeiro ano, às vezes, não tem uma fluência já na partitura, está aprendendo a ler. E outra questão, que é a questão rítmica, que quando a gente incorpora no corpo primeiro, fica muito mais fácil até de eu estar executando isso no meu instrumento. Então, a percussão corporal tem esse trabalho rítmico que é muito rico e muito bacana. E aí, os alunos que passam, então, pelo nível 1 e 2, depois entrando no nível 3 e 4, já estão tocando o seu instrumento com mais facilidade, com mais habilidade, já tem a leitura das notas. Aí sim ele vai participar da aula de prática em conjunto, que são pequenos grupos, às vezes quartetos, bandas, uma mini orquestra. Então, a gente tem várias formações aí dessa prática de conjunto. Legal. É interessante que tu falou isso, Ângela, que assim, ó, às vezes as pessoas pensam que vai começar, né? Por que eu vou começar a tocar um instrumento tão desconhecido como o oboé, por exemplo? Né? Ou por que eu vou escolher o fagote? Por que eu vou escolher um instrumento que eu nunca ouvi falar? Né? Onde que eu vou usar esse instrumento? Onde que eu vou poder tocar esse meu instrumento, né? Então, a SCAR oferece esse espaço, essa possibilidade, né, do aluno estar participando tanto das práticas de conjunto, como depois, quando eles terminam o MPT, também nós temos as práticas de incentivo, né? Que são as bandas, as orquestras, né? A orquestra jovem e as pequenas formações, que nem a Ângela disse também, que vão se criando dentro da SCAR entre os alunos. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante para quem está pensando, às vezes, eu vou começar a tocar guitarra, porque esse é mais conhecido. Vou começar a cantar, porque esse eu já conheço. Né? Não vou arriscar um instrumento lá, tuba, um instrumento mais desconhecido, porque eu acho que eu não vou utilizar. Né? E a SCAR, ela propicia esse espaço, né? Para todos os estudantes e músicos, né? Da região e Jaraguá, né? Isso aí, ó, isso aí. Então, você vem fazer a aula e depois já aproveita e já fica aí participando dos grupos também que são oferecidos. Vou passar aqui rapidamente também a questão dos horários, então, né, dos turnos aqui. Nós temos, então, grupos no período da manhã e grupos no período da tarde, né? Então, temos educação nível 1 na quarta, para maiores de 14, também educação nível 1 para menores de 14. Depois nós temos educação nível 2. Então, a gente faz essa divisão, né? Então, o aluno que vai começar do zero, nunca fez aula de nada, vai entrar no nível 1. Se um aluno ele vai se inscrever agora, mas já estudou música, então a gente vai fazer uma avaliação com esse aluno e verificar se ele tem condições de estar avançando de nível, né? Ou se não, ele faz o nível 1 e aí, no próximo ano, vai avançando os níveis. E também nós temos, então, os horários da tarde, mesmo sistema, né? Então, nível 1 dividido por faixas etárias e o nível 2 e o 3 e 4. As aulas complementares, atualmente, por motivos da pandemia, para evitarmos a aglomeração e muitas pessoas no mesmo ambiente, porque a gente, às vezes, não tem um espaço super adequado, né? As aulas estão ocorrendo no formato online, tá? Mas está super tranquilo do pessoal acompanhar. Acredito eu que não teremos dificuldades para continuar nesse formato, e assim que tivermos liberação aí dos decretos, também a gente volta com as presenciais. Só respondendo, então, rapidinho aqui o Eduardo. Sim, as aulas são obrigatórias, tá? As aulas complementares fazem parte do pacote. Então, você se inscreve na aula do seu instrumento, e aí as outras aulas são obrigatórias. Até porque, como diz o nome, complementares. Às vezes não dá tempo de você ver tudo na sala com o professor do instrumento. As aulas complementares, elas vão dando esse reforço, e claro, você vai aumentando a tua bagagem, vai tendo muito mais informações. Com certeza. Sim, a live vai ficar salva, tá?
Gabriela. Aqui também, então, temos as aulas complementares também de canto coral. Estão no mesmo formato online, tá? No caso aqui do canto, até, Liara, por gentileza, explica para o nosso público por que a aula de canto ainda não pode voltar presencial. Então, nós temos os decretos, né, a nível estadual e municipal, que não nos permitem, nesse momento, a atividade de canto coral no formato presencial, até porque o canto coral, gente, é uma atividade que dispersa, além das gotículas de saliva enquanto a gente canta, ele dispersa também como é que chama? Esqueci agora, o aerosol, né? Então, o aerosol fica no ar e pode contaminar. E cantar com máscara, infelizmente, ainda não é possível, né? Então, enquanto nós não tivermos uma portaria liberando, ou um decreto liberando as atividades, a gente procura deixar no online. A professora Helenice está preparando excelentes vídeos e tudo mais para esse trabalho funcionar nesse formato enquanto nós não pudermos voltar no presencial. Liara, e além do canto coral, a gente também não pode mais o que fazer no presencial? Quais são as modalidades? Os instrumentos de sopro, bem lembrado, Samuca, os instrumentos de sopro também, da mesma forma como no ato de cantar a gente emite o aerosol, os instrumentos de sopro também ainda não estão permitidos. Assim, o uso da máscara, por enquanto, é totalmente obrigatório, né, para todos. Então, a gente entende que instrumentos de sopro, onde eu tenho que tirar a máscara para tocar, infelizmente ainda não estão permitidos. Isso aí, inclusive a flauta doce. Inclusive a flauta doce, exatamente. Canto, clarinete, flauta doce, trompete, tuba, mas isso não impede de que os alunos tenham suas aulas. Vão ser todas mantidas, as aulas serão dadas todas no formato online, a combinar com o professor, dependendo da possibilidade do aluno, se vai ser via WhatsApp ou se vai ser via Zoom, isso depende, então, a combinar com os professores. Obrigado, Liara. Muito bem. Seguindo aqui, então, só para complementar aqui, aulas de percussão corporal, então, também estão ocorrendo no formato online, principalmente pela questão da aglomeração, né? Mas nós temos 2 turnos também, quartas-feiras no período da manhã e quintas-feiras no período da tarde, também dividido por faixas etárias e nível, ok? Então, fica fácil para todos acompanharem. E a prática de conjunto seguindo, para os né? alunos... Ali, né, Ângela, só um adendo, que essas, né, que nem a percussão corporal que é feita em grupo, a gente tem seguido rigorosamente os decretos, né? Então, há um espaçamento, os alunos estão todos de máscara, higienizados, e também, né, com a temperatura aferida, né? Justamente. Isso ocorre, então, na aula de prática de conjunto, onde nós temos aqui 2 horários que estão ocorrendo presencialmente com os instrumentos que estão liberados, né? Exceto, então, os instrumentos de sopro e canto, que fazem, então, essa prática de conjunto do online. Então, nós temos 2 horários presenciais e 1 horário online. Samuca, agora com as apresentações. Comenta aí um pouquinho para a gente como é que é. Então, a SCAR, né, o projeto MPT, ele possibilita para o aluno, além dessa prática individual do instrumento, essa prática, né, em grupo, e além da prática, essa prática ela vai além, ela vai para o público, ela vai para o palco, né? Então, a gente, na época ainda que a gente estava podendo fazer presencial, a gente utilizava, né, o palco do Grande Teatro, que é um espaço, assim, mágico, onde diversos artistas, né, renomados, grandes, no Brasil inteiro e no mundo, né, já tocaram nesse palco. Então, os alunos do projeto MPT, eles têm a possibilidade de estar se apresentando nesse palco, né, em apresentações sempre muito bem preparadas,
tá? Então, a gente tem, né, práticas artísticas que acontecem, então, que são apresentações menores, certo? Então, essas práticas artísticas, elas acontecem mensalmente. Então, a gente sempre define no nosso calendário uma apresentação, no mínimo, por mês, certo? Que é, né, separado por grupos. Então, vamos dizer assim, os alunos da professora Ângela, os do professor Israel, vão tocar separados ali, então, em pequenos grupos, né, nessas práticas artísticas, para começar a pegar essa manha do palco, para começar a entender como é que funciona uma apresentação, o que é a correria ali da hora do vamos ver mesmo, né? Não é mais aquele conforto da sala de aula, certo? Que onde tu pode ficar errando à vontade, voltando, ali tu já tem uma responsabilidade muito maior, para poder, né, chegar onde? Na nossa mostra, que é a nossa mostra artística que também acontece, né? Então, a nossa mostra didática, desculpa, né, não artística, a nossa mostra didática que já está até com data marcada, tá? Para o dia 7 de julho. Então, essa é uma das apresentações que eu comentei que rolam no teatro, né? Então, uma apresentação enorme, com um número de alunos gigante. Eu acho que o Samuca caiu, Ângela. Calma lá. Voltou. Voltou. Calma. Opa. Vamos esperar aqui, ver se segura. Aí, firmou. Então, vamos lá, ó. Essa amostra didática, né, conforme a gente está seguindo, né, o regulamento todo, todas as regras sanitárias que a gente precisa nesse momento de pandemia, essa amostra didática, ela vai acontecer online. Então, né, os professores, os alunos vão estar preparando em forma de vídeo, tá, toda essa apresentação que a gente, né, sempre fez no teatro, com aquele calor humano, mas a gente vai tentar passar esse mesmo calor, essa mesma vontade, de uma maneira online, tá, para manter a segurança, né, isso seguindo o decreto que a gente tem hoje, né, claro. Beleza, depois dessa amostra didática, onde os alunos já pegaram o jeito do palco, então a gente consegue, né, ver, selecionar, assim, o que foi o auge das apresentações, né, quais foram os melhores momentos da apresentação e criar um espetáculo, tá? Então, esse espetáculo planejado para ser um espetáculo mesmo, então, né, não uma amostra, e sim um espetáculo, onde os alunos vão fazer um show mesmo, né, todos os envolvidos dão um show aí nesse nosso Sons do Brasil, que também já tem data marcada para o dia 24 de novembro, e esse a gente está rezando para que seja presencial. Mesmo que com o número de cadeiras reduzidos, com os alunos distanciados na medida, né, necessária, mas a gente está torcendo para que a gente consiga fazer ele lá no final do ano, no dia 24 de novembro, presencial. Caso, né, a gente não consiga, ele vai acontecer da mesma maneira que aconteceu a mostra, né, online, com aquela preparação, os alunos dando aquele gás, como no ao vivo. A gente vai tentar levar essa mesma emoção no online. Muito bem. Agora, para você que está curioso para saber quantas vagas, nós temos, então, aqui, ó, acordeon, 6 vagas. Baixo elétrico, 4 vagas. Bateria, 4 vagas. Canto, 4 vagas. Clarinete, 8 vagas, contrabaixo acústico, 3 vagas, fagote, 4 vagas, flauta doce, 3 vagas, flauta transversal, 6 vagas, guitarra, 7 vagas, harpa, 3 vagas, musicalização infantil para idade, então, de 8 e 9 anos, 19 vagas, oboé, 7 vagas, percussão popular, 3 vagas, percussão sinfônica, 6 vagas, piano, 5 vagas, saxofone, 3 vagas, teclado, 5 vagas, trombone e trompete, 2 vagas para cada instrumento, tuba, 3 vagas, viola, 11 vagas, violão, 12 vagas, violino, 13 vagas e violoncelo, 14 vagas.
Só reforçando, então, os 15. instrumentos... Ah, desculpa, 15, isso. Só reforçando, então, os instrumentos de sopro e canto, a princípio, não retornam com aula presencial, mas estarão fazendo as aulas no formato online. Para quem tem dúvida, as aulas online... Ó, Angela, para quem tem dúvida, as aulas online funcionam tão bem quanto as aulas presencial, para quem realmente está se esforçando, beleza? Claro que exige um esforço, né, e uma auto-organização do aluno, né, esse comprometimento do aluno, assim como no presencial também existiria, tá? Mas agora no formato online, os professores estão dando aula, né, síncronas, ao vivo. Então isso é muito importante reforçar. Não são aulas gravadas, uma aula que vai ficar lá vendo sem entender nada, sem auxílio do professor. São aulas síncronas, são aulas ao vivo, tá, com o seu professor. Isso mesmo. Eu até tive ano passado uns alunos muito positivos com as aulas online, assim, renderam muito bacana. Então, se o aluno, né, fizer o seu esforço ali, vai avançar tanto quanto no presencial, com certeza. Critérios para a seleção. Quais são os critérios, então? Vai ser avaliado a renda familiar. Então, o candidato que tiver, no caso, a menor renda, né, numa ordem crescente, de menor renda para maior renda. Faixa etária, então, tem que estar dentro da faixa etária. No caso, alunos com menos de 10 anos, apenas musicalização infantil. Aí, a partir dos 10 anos, aí não tem limite de idade, né? Mas tem que ser a partir dos 10 anos. Pode escolher, então, um instrumento. E ter disponibilidade de horário, no caso, diurno, né? Então, as aulas são apenas durante a manhã e a tarde. Então, tem que ter essa disponibilidade de horário dos períodos diurnos, ok? Ó, mais um adendo aí, Angela. Disponibilidade não é para o seu instrumento, é disponibilidade para as 4 modalidades que a gente oferece, né? Então, o aluno que se inscreve, ele não vai fazer aula apenas do instrumento dele. Então, ele já tem que saber que ele vai fazer, né, no primeiro ano, percussão corporal, educação musical, canto coral. Então, ele não vai ter que ter 1 horinha por semana para frequentar as aulas. E sim, né, de 3 a 4 horas semanais. Isso mesmo, bem lembrado. Outra questão importante também, que os alunos têm que ficar muito atento às faltas, né? Então, a gente leva muito a sério essa questão das faltas, né? Então, o aluno, se precisar faltar, precisa justificar, de preferência com atestado ou com justificativa por escrito, né? Nós precisamos ter as frequências de 75%, né? Isso é para cada aula, né? Então, faltou 2, 3, 4, 5 vezes sem justificativas, pode vir a perder a sua vaga e a gente chamar o próximo aí da lista de espera. Aproveitando também, caso, né, você se inscreva, não passei, não fique triste, nós vamos manter uma lista de espera. Então, de acordo com como ocorrem, né, às vezes tem desistência, a pessoa se inscreve, surge, precisa mudar de cidade, ou surge algum imprevisto, ela tem que desistir do projeto, a gente vai lá e vai chamar o próximo da fila, vendo se ele tem disponibilidade, ainda tem interesse de estar participando. Então, não fique triste se por um acaso você não for chamado agora já na primeira pré-seleção, porque a gente vai manter uma lista de espera. De acordo com as desistências, nós vamos chamando para estar repondo essas vagas. Tá? Então, os pontos importantes né, disponibilidade, a questão das faltas e essas desistências, então, que a gente vai estar chamando o próximo aí da fila. No dia, então, dia 26, sexta-feira, provavelmente mais para o final do dia, vai estar, então, no site da SCAR, a lista, então, dos alunos que foram pré-selecionados. Já teve gente perguntando aí, né? Como é que eu faço para me inscrever? Para você se inscrever, você acessa, então, depois da live, o site da SCAR, e lá tem o link
com a ficha de inscrição, com o formulário para você preencher ali a sua ficha de inscrição e aonde depois a nossa banca aí vai fazer a avaliação dos critérios, né? Ver se todos os dados foram preenchidos corretamente, se estão dentro dos critérios ali que a gente colocou. Então, vai aparecer no site no dia 26 essa lista, então, dos pré-selecionados. E aí, esses alunos pré-selecionados vão ter uma entrevista com o professor do instrumento, que, no caso, ele foi pré-selecionado. Como vai ser essa entrevista? Essa entrevista, este ano, será também no formato online, né? Então, aonde o professor do instrumento estará entrando em contato com você para estar agendando essa entrevista, né? Ou via WhatsApp, ou via Skype, qual a ferramenta que tiver disponível. E se por um acaso algum aluno não tiver nenhuma ferramenta disponível, aí também a gente pode estar conversando, né, o professor e o aluno, vendo a possibilidade de estar talvez agendando um horário presencial para estar fazendo essa entrevista, né? Então, essa entrevista principalmente para a questão de estar verificando as disponibilidades dos horários compatíveis aí com o instrumento selecionado, verificando se o aluno já tem algum pré-conhecimento do instrumento. Então, basicamente, é isso que a gente faz nessa entrevista dos professores com os alunos. E também faz aquela Ângela, nessa entrevista a gente também consegue definir o nível que o aluno vai entrar, né? Isso mesmo. Então, se o aluno, às vezes, já vem ali, eu já fiz aula numa outra instituição, numa outra cidade. Então, já é o momento de você avisar, conversar com o professor, eu já fazia aula, então já vai rolando aí uma avaliaçãozinha, uma conversa para justamente fazer esse nivelamento. Muito bem. E aí, depois, então, de passado as entrevistas, conseguiu agendar os horários tudo certinho com os professores. No dia 6 de março, então, também no site da SCAR, então sai a lista dos alunos que foram selecionados, ok? Então, qual é a diferença dos pré-selecionados para os selecionados? Como eu disse anteriormente, tenho que passar por essa entrevista para ver se o meu horário vai ser compatível com o do professor, né? Se tudo der certo, encaixaram todas as partes, então eu posso ser selecionado para estar participando, então, do projeto e fazendo essas aulas nos próximos 9 meses, 10 meses aí que a gente tem em frente. E aí, no dia 8, então, já iniciam essas aulas, né? De acordo com os horários que foram combinados com os professores, o aluno, se for presencial, já vem até aqui na SCAR fazer a sua aula, e se for online, então, também dentro do dia e horário que vai ser combinado com o professor. Legal. Então, reforçando aqui... Fala. Tem uma pergunta. Olha só, no caso assim, ó, se eu entrei lá no site da SCAR para preencher toda a minha ficha e eu não consegui preencher, deu problema na minha internet, no meu celular, eu não consegui fazer. Tem algum jeito disso lá na SCAR? Bem lembrado, Samuca. Temos sim. No dia 25, né? Então, a ficha vai estar disponível no site a partir de hoje, logo após a live, até o dia 24. E aí, no dia 25, a gente vai ter um plantão aqui, das 9 da manhã às 11 e das 13h30 às 15h30, para quem não conseguiu ou teve alguma dificuldade com acesso à internet, pode estar vindo aqui procurando a Liara e o Samuel, que vão estar aqui fazendo esse plantão para estar auxiliando no preenchimento da ficha. Então, não vai ser por falta de internet que você não vai poder preencher e participar aí da seleção. Legal. Vamos a algumas dúvidas? Vamos lá. Samuca, ó,
A Luciane está perguntando aqui, precisa ter um instrumento para fazer as aulas? Olha só, dependendo do instrumento, a SCAR, né, ela também faz o empréstimo dos instrumentos para o aluno poder estar estudando tanto em casa quanto na instituição. Então, não é necessário, por exemplo, tem instrumentos que são muito difíceis, o acesso, são instrumentos muito caros, então não é necessário o aluno ter o instrumento para estar fazendo aula, né? Olha lá, a dúvida da Daniela Santarém, como eu me inscrevo? Essa dúvida a gente já falou algumas vezes aí, mas vamos repetir. Está lá no site da SCAR, tá? Só procurar lá o formulário para inscrição no MPT, beleza? Preenchendo lá, já vai estar na lista dos pré-inscritos aí. Ângela, o Matheus pergunta se a flauta doce também não vai ter aula presencial. Por enquanto, a flauta doce entra na categoria dos instrumentos de sopro, então, as aulas, por enquanto, são no formato online. Isso mesmo. Beleza. Olha lá, tenho 2 filhos. Posso inscrever os 2? Pode. Pode o filho, pode o tio, o irmão, né? Todos podem se inscrever, né? Existem depois os nossos critérios. Não tem limitação, né? Não tem limite, não tem limite. O projeto já diz o nome, né? Música para todos. O objetivo é oferecer o curso de música para todos. Durante 4 anos você vem na SCAR e estuda música de forma bem aprofundada. Olha lá, eu quero lembrar de uma coisa, tá? Para todo mundo que está assistindo, não confundir preço, né? Valor com custo, tá? Porque o MPT, ele não tem nenhum custo. O custo é 0. Você não vai investir nenhum real para estudar tudo isso que a gente falou aqui, participar de um sistema estilo conservatório, tá? Que qualquer um que for pesquisar vai ver que o valor disso aí é um valor bem alto. Quem for estudar num sistema de conservatório, hoje em dia, não desembolsa menos de R$500 mensais, tá? E aqui no MPT, então, é muito legal a gente lembrar disso, porque tem gente que acha que porque é de graça, não é tão bom, ou não tem valor. E o MPT tem muito valor, só não tem custo. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso. Você está ganhando de graça um valor bem alto. Bem colocado. Quais aulas estão ocorrendo online? Então, nós já falamos disso, né? Mas, assim, canto e instrumentos de sopro, por enquanto, não temos liberação das portarias e dos decretos do governo do estado para liberar essas aulas no formato presencial. Por enquanto, porque dependendo sempre dos decretos é que a gente vai cumprindo a lei. E as aulas complementares, por enquanto, todas, né, Ângela? Todas estão também no formato online. Exceto percussão aqui, então... corporal. Também. Percussão corporal não, Rose. Não, prática de conjunta presencial. Percussão corporal também está online. A prática online. de conjunto. Beleza. Isso. Respondendo só aqui, prática, os instrumentos, Desculpa, então. Os instrumentos são cedidos por vocês? Na verdade, é importante que o aluno tenha o seu instrumento, mas como o Samuca falou antes, tem alguns instrumentos que o acesso é mais difícil, né? No caso, harpa, contrabaixo acústico, às vezes o fagote, o piano, nem todo mundo tem um piano em casa, então nós temos algumas opções aqui de empréstimo e também opções de estar vindo, agendando um horário para estudo na SCAR. Oi. Só lembrando que a gente está com salas e horários bem reduzidos para estudo, tá? Esse ano devido à pandemia. Por que não tem mais horários à noite? É uma questão de normativa aí do projeto, né? Então, as aulas são no período diurno. Quem tiver com dúvida ali da quantidade de vagas, né? A live vai ficar salva, aí depois você pode voltar no YouTube e dar uma conferida. Mas, se eu não me engano, bateria são 4 vagas.
de canto vai haver audição? Então, essa audição é feita no dia da entrevista. Provavelmente a professora possa pedir para você cantar alguma coisa, para ela ter uma noção de como, né, onde te encaixar, em que naipe, o teu registro. Antes a gente pulou uma pergunta ali, Ângela, que passou, que foi se os instrumentos de cordas estão com aulas presenciais. Tá? Não sei quem fez a pergunta, mas os instrumentos de corda, de teclas, exceto os instrumentos que utilizam a boca, vão estar tudo no presencial. Então, os que utilizam a boca, então canto, instrumentos de sopro, todos eles vão estar no formato online. O demais, presencial. Mesma questão aqui da aula de bateria antes das vagas, né? Quais os horários das aulas complementares? Depois você volta um pouquinho lá no YouTube e vai estar ali todos os horários das aulas. E a live fica salva. Essa aqui é importante, ó, bem colocada. As crianças de musicalização também participarão de todas as aulas complementares? Não. As crianças de musicalização, de 8 e 9 anos, fazem apenas a musicalização. Porque na musicalização, de certa forma, elas já vão ter um pouquinho de tudo também das aulas complementares. Legal. Pode compartilhar sim, compartilha bastante aí para muitas inscrições. Isso aí, compartilha. Todo mundo aí que tá aí, ó, não esquece de deixar o like aí também, né, na nossa live aí, porque isso aí impulsiona, galera. Vamos fazer com que todo mundo veja. Quanto tempo dura a formação musical do aluno? Liara, pode responder. A vida inteira. A vida inteira. Um aluno de música, ele estuda a vida inteira. Nós temos aqui a formação do curso do MPT. Não é, Samuca? Não é? Ângela, a gente não estuda a vida inteira? Eu gostei. Ó, gente, os meus cabelinhos brancos e eu continuo estudando. Mas, assim, o curso MPT, ele está previsto para 4 anos, tá? 4 anos, então tem nível 1, 2, 3 e 4. De princípio é isso, e que vem sendo assim há anos, nesses 18 anos. Vou só falar uma coisinha aqui, ó, que vai responder já algumas perguntas, tá? Sobre a Luciane perguntou se emprestam saxofone, tá? A gente tem, né, um inventário de instrumentos. A gente empresta dentro da possibilidade do que a gente tem. Então, a gente tem alguns instrumentos para empréstimo, né? E não são todos que a gente vai poder sanar para todo mundo, tá? Não são instrumentos que são dados a ninguém, então não é presente para ninguém, são instrumentos emprestados que são devolvidos, certo? Então, é muito importante que a pessoa não ache que vai ter todos os instrumentos para todo mundo. Né? Tem instrumentos para empréstimo, a gente tem lá bastante instrumento, então são muitos os alunos privilegiados com esses instrumentos, e como a Ângela disse, tem alguns instrumentos, né, muito grandes, como harpa, piano, que podem ser estudados lá na SCAR mesmo. E lembrando, nessa Samuca, que o aluno, ele assina um termo de responsabilidade, né, sobre o uso desses instrumentos. Então, assim, não é um instrumento dado, é um instrumento que a SCAR empresta, mas o aluno tem a responsabilidade do cuidado com esse instrumento também. Sim, com certeza. Precisa pagar? Não. Olha lá. Não. O MPT... Grátis. Oi, tá travando. As aulas do MPT são 100% gratuitas, né? Como o Samuca colocou antes, custo zero, mas um valor bem agregado aí, né? Um valor muito bom para o nosso conhecimento. Tem como fazer 2 aulas de instrumentos diferentes? Não, você escolhe apenas um instrumento e você é selecionado apenas para uma modalidade. Olha, eu vou dizer, né? Não é fácil um só, hein? Quem quer 2, tá doido? Qual a duração da aula de canto? Qual a duração da aula de canto? Não sei se ela está querendo saber aqui em duração de 7 minutos, né? Mas as aulas, elas têm, em média, 50 minutos, tá? A média das aulas é 50 minutos de instrumento e as complementares também. 10 anos, a idade mínima, né? A partir dos 10 anos completos, né? Então a criança já tem que ter 10 anos esse ano. Lembrando que na musicalização, os alunos...
A musicalização, alunos de 8 e 9 anos, eles também fazem, trabalham o canto nessa aula, né? Mas não especificamente o canto individual, porque as aulas de musicalização são aulas coletivas, de até 6 alunos por horário. Violão, está ó, sendo tá no presencial. Isso aí. E as aulas complementares, exceto o canto coral, são presenciais mesmo, se eu me inscrever para o canto? As aulas complementares, exceto o canto coral? Não, como a Ângela disse antes, a única presencial das aulas complementares é a prática de conjunto, que também tem a opção do online para os alunos, né, de canto ou de instrumentos de sopro. Gostaria de saber se o instrumento de corda for presencial, poderia ir a qualquer hora praticar na SCAR. Normalmente, quem precisa vir praticar aqui, a gente tem que fazer um agendamento prévio. Tempo das aulas de canto, a Ângela já comentou, né, Ângela? 50 minutos, 50 em média, minutos. Né? Todos os instrumentos. Não só o canto. Sim. Sim, a percussão corporal também, por enquanto, está sendo online. Devido ao número de alunos, né? Porque o grupo é muito grande e a gente não consegue deixar o espaçamento que o decreto exige. Isso. Minha filha faz 10 anos só em outubro. Nesse caso, ela tem que ir para a musicalização. Ela é da turma de musicalização ainda. 8 e 9 anos, durante esse ano, ela é da aula de musicalização. Mas, mãe, esse não é um castigo. A aula de musicalização é uma aula muito gostosa, muito prazerosa, onde eles vão trabalhar com a música de forma lúdica e aprender a gostar. E ali a professora identifica com os alunos o que eles têm aptidão e o que eles gostam mais, para depois, com 10 anos, poderem escolher o seu instrumento com mais certeza, né? Porque na musicalização é que eles vão ter essa prática de diversos instrumentos. O zoológico musical, né? Não é um castigo ir para a musicalização, muito pelo contrário, né, gente? O link para a inscrição, pessoal. Teve bastante gente perguntando sobre isso. Acesse o site lá, www.scar.art.br. Procura a fotinho do MPT. Lá no cantinho esquerdo da tela vai estar a link para a ficha de inscrição. Então, scar.art.br, ok? No site da SCAR está a ficha. Muito bem! Isso aí, ó. Agora corre fazer a inscrição. A audição, né, já teve uma pergunta assim parecida antes, provavelmente será na semana das entrevistas, caso você for selecionado. Quantas aulas por semana de cada instrumento? Então, eu escolhi a aula de violão, vou ter uma aula de violão na sexta-feira e vou ter as aulas complementares online. Então, se fossem todas as aulas presenciais, eu teria, então, 4 aulas presenciais em uma semana. A criança que entra na musicalização continua automaticamente. É possível, sim, que assim, ela atingindo os 10 anos de idade, no final do ano, a gente sempre tem um processo de, digamos, uma rematrícula, e aí, nesse caso, ela pode, de acordo com a orientação, às vezes, do professor, estar sendo encaminhada para um instrumento com o qual ela se identificou. Beleza, só um adendo aqui, Ângela, ele perguntou automaticamente, tá? Então, isso até quero deixar bem claro, que não é automático, tá? Essa transição de um ano para o outro, tá? O aluno, ele passa, de novo, né, por uma inscrição. Então, todos os alunos, eles têm que refazer, têm que passar, têm que estar com a média de frequência em dia, tá? Até tendo que estar um bom desempenho, então, para ele poder ingressar no próximo ano. Então, não é automático, entrou no primeiro ano, não precisa mais se preocupar que vai até o final. Não, todo ano tem essa parte da renovação. As aulas complementares, caso o aluno nunca tenha feito aula de nada, automaticamente ele vai entrar no nível 1.
Se ele já fez aula de alguma coisa, o professor vai estar encaminhando ele, então, para o nível 2 ou 3, de acordo com o nivelamento. Boa. Pera lá, acho que travou a tua falange lá. Oi. Oi. Ah. Agora voltou. Tá. Foi. Só então repetindo ali o nivelamento, se o aluno nunca fez aula de nada, já entra direto no nível 1. Se ele já tem um pré-conhecimento, então é feita essa avaliação juntamente com o professor do instrumento e também com o professor da aula complementar para encaixar ele no nível correto. A aula de violão é presencial aqui na SCAR. Pessoal que não conseguiu ver as vagas, depois o vídeo fica salvo, pode voltar ali no YouTube e dar uma olhadinha. Não precisa pagar a inscrição também. Isso aí. Não paga nada, hein? Até que dia a inscrição? Até dia 24, ou no caso, quem não conseguir fazer no online, até o dia 25. Então, dia 24 até o final do dia. Não, infelizmente não tem como testar os instrumentos. Você pode pesquisar no YouTube para conhecer um pouquinho mais aquele instrumento que você tem interesse, mas a gente ainda não tem essa possibilidade. Aí, ó, viu a importância da musicalização? Como é interessante já conhecer todos os instrumentos que a SCAR possui? Oi, Márcia, que legal. Seja muito bem-vinda. Nós vamos ficar te aguardando aqui. Pessoal, as perguntas sobre horário, isso tudo vai ser definido na entrevista, ok? É tudo definido na entrevista. Canto não é canto coral. Não, a gente tem aula de canto para quem quer cantar solo, bandas, né? E temos aula de canto coral, que são aulas em grupos, com naipes, vozes, outras pessoas envolvidas. Que todos fazem, né? Não só os cantores. Isso. Ok, horário, então, definido nas entrevistas. Pode colocar a família inteira aí para se inscrever. Ok, essas foram, então, ali as principais perguntas. Estamos finalizando aqui. Encerrando. Isso. Já temos mais de 1 hora aí, ó, de respostas. Para quem tinha alguma dúvida, agora não tem mais nenhuma, hein? É isso aí. Então, ó, reforçando mais uma vez, o link da inscrição se encontra no site da SCAR, www.scar.art.br. Procura lá a fotinho Seleção MPT, tem um explicativozinho e aí tem o link para a ficha de inscrição. E se você tiver alguma dificuldade de internet para preencher, então na quinta-feira, dia 25, a gente tem o plantão aqui das 9 às 11 e das 13h30 às 15h30. Maravilha. Fechou, então? Obrigada, Daniela. Valeu, Daniela. Obrigado. Então, acho que fechamos, né, a nossa live. Acredito eu que conseguimos expor bem aí o nosso projeto. Fechamos, né? É isso, então. Esperamos todos aqui. Vamos lá, corre lá para se inscrever, galera. Valeu. Valeu.